Fala galera, agora a gente vai criar essa parte aqui de depoimentos e o footer. Eu quero fazer tudo junto porque é muito pouca coisa para fazer. Então, bora massa. Primeiro, a gente vai usar aqui card panels. Não são como os outros cards que nós usamos, porque eles são mais simples. Eles são muito simples. Então a gente vai ver aqui na documentação, Components, Card. A gente vai lá para o final. Card Panel. Para um card mais simples, com menos markup, tente usar um cartão painel, o qual já possui paging e um efeito de sombra. Então vamos usar isso aqui. Primeiro, o que a gente vai fazer? Oh meu Deus do céu. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente cria uma marcação aqui. Vou colocar como depoimentos. A gente vai fazer aquele mesmo esquema de sempre. Div class row section no space row. Mesma coisa de sempre. Aqui agora a gente cria um container. Class container. Vamos criar um H5, chamar de depoimentos. Mais uma div, que também vai receber uma row section. A gente vai criar uma seçãozinha aqui embaixo. E agora a gente começa com as nossas colunas. Div, class, col. Eu usei aqui S12, M12 e L4. Mas como eu falei anteriormente, se o S é 12, o M não precisa ser definido. Div, class, a gente vai criar agora os nossos cards. Card panel. Vamos colocar aquele efeito de quando a gente passa o mouse por cima, cria uma sombrinha, né? É isso aqui. Hoverable. Acho que é assim que fala. Hoverable. Não sei. Tanto faz. Então a gente entra aqui. Vamos criar mais uma linha. Agora dentro do card. A gente vai chamar de row. A gente vai ter a classe VAlign Wrapper no space row. Aqui a gente está dizendo que não vai ter espaço embaixo. Eu vou mostrar para vocês qual a diferença. Mesma coisa das seções. Vai trabalhar da mesma forma. O que é isso aqui? Vamos ver o que é isso. A gente vem aqui em CSS, Helpers. Isso aqui está dizendo para a gente que o nosso texto tem que ficar alinhado verticalmente. A gente coloca no container, no caso a divpy, essa classe e essa classe no texto, VAlign. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos criar aqui um div class col S2. Agora a gente vai colocar uma imagem, que no caso é essa imagenzinha aqui. Essa imagem também vai para o meio. O que eu vou chamar? Eu vou chamar o João, nosso querido João. img joão.png. Vamos ver como é que ficou. Minha Nossa Senhora, que coisa horrorosa. Você pode perceber que o João está meio aqui pro canto, né? Vamos criar a classe responsive img, para ele ficar do tamanho da coluna. Ficou. Responsive img, circle. Agora vai ficar circular, bonitinho, muito lindinho. Por que esse cabra está do lado direito? Não sei. Div, vamos criar aqui a nossa outra classe, col S10. A gente vai criar um span.
e um i. Quando a gente usava o i, geralmente a gente fazia para poder chamar os ícones, né? Mas não, dessa vez a gente só vai usar i, normal. Vou copiar um textinho aqui qualquer. A única coisa que vai ter esse i, a gente vai dizer que é light, vai ficar aquela cor um pouco mais fina, aquela cor não, aquele texto um pouco mais fino. Ó. E já temos o nosso efeito. Deixa eu tirar isso aqui para ver como é que fica. Não sei se vocês repararam que a imagem, o que aconteceu com a imagem. Ó, ela sobe um pouco. Eu quero deixar ela mais aqui para o meio. É um efeito aqui do V-Align Wrapper quando está dentro do Card Panel. É esse efeito que ele faz. Inclusive eu peguei esse exemplo já peguei aqui da parte de mídia. Onde é que tem esse cartãozinho aqui. Eu simplesmente peguei daqui e foi isso aí. Foi ali que eu peguei, agora que eu lembrei. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou copiar daqui até aqui. Colo, colo. E criamos os nossos cards. Olha que lindinho. Beleza, criamos a parte fácil. Agora a gente vai fazer o footer. O footer também não é nada complicado. A única diferença é que agora a gente vai sair do nosso main, né? Main é ótimo, nosso main. Deixa eu criar aqui logo a marcação, como sempre. Footer. Beleza. Agora eu vou criar um footer, a div footer, class page footer. Isso aqui vai reconhecer que a gente está criando um footer com cor gray, lighten 4. Ele é bem clarinho. A gente vai criar uma div container para poder limitar. Container. Uma div row. Vamos criar nossas colunas. L6, M12, S12. Já que o S é 12, deixa eu ver se é disso. H5. Inscreva-se para receber as novidades. A gente vai criar aqui um form qualquer abaixo desse H5, não vai fazer muita diferença, que a gente não vai usar mesmo. Agora a gente começa a trabalhar com as propriedades de formulário do Materialize. Então vamos ver como é que a gente faz. Vamos vir aqui em componentes, forms. E aqui tem uma porrada de exemplo para a gente seguir. Um bando de exemplo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar só texto comum e um botão. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu primeiro ver como é que está ficando. Inscreva-se para receber as novidades. Vamos criar o resto. Eu vou criar uma div. Vou chamar ela de row. No space row, também sem espaçamento, embaixo. Div. Class input field. Sempre que a gente for trabalhar com o formulário aqui no Materialize, no Materialize, a gente usa esse input field para poder deixar tudo estilizado, bonitinho do jeito que a gente quer. Aqui nesse input field eu vou dizer que ele é uma coluna também, L6 e S12. Agora eu vou criar um input, type test mesmo, o name eu vou chamar de nome. Vamos ver como é que está ficando. Ó, criou. Só que por enquanto não tem label nenhum. A gente vai criar o label agora. A gente sempre cria o label embaixo.
Show, digite seu nome. O label sempre fica embaixo aqui no Materialize. E dá esse efeito aqui, né? Quando a gente clica, que fica muito maneiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essa linha. Sim, a linha. Eu vou vir aqui só mudar o name. Vou colocar e-mail. O label vou mudar para e-mail também. E digite seu e-mail. Vamos ver como é que ficou. Show! Agora aqui eu vou criar uma role normal, div class role, sem nenhuma classe adicional. Eu pode até copiar, não tem problema não. Depois apagava, mas eu vou fazer na mão mesmo, que não vai fazer muita diferença. E aqui eu vou botar um button. Vou dizer que tem classe btn blue darken 1 para poder ficar um pouco mais escurinho. E vou dizer que se chama enviar. Criamos a primeira parte do footer. Vou além, eu vou colocar aqui o efeito de waves, porque eu adoro esse efeito. Effect. É muito legal, cara. Criamos a primeira parte. Agora a gente vai criar a segunda parte do nosso footer. Aqui é um L6 S12. A gente vai criar outro L6 aqui embaixo. Então a segunda parte do nosso footer. Já vou criar aqui uma row direto. Row não, desculpa, uma call, né? Call. Eita. Call L6 S12. E vou... O que eu vou fazer nessa row? Só isso aqui. Para redes sociais. Então eu esqueci de criar aqui logo no começo, né? Um H5. Siga-nos nas redes sociais. Ok. Agora, o que a gente vai fazer aqui nessa brincadeira? Eu peguei já algumas imagens que eu cacei aqui no Google. Eu vou colocar aqui dentro da nossa pasta em IMG. Vou copiar, vou colar aqui. IMG. Nem lembro como é que eu chamei. É só Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Aqui eu vou criar uma row, mais uma linha. E aqui uma coluna. Col S12. Vai ser sempre 12. Agora eu vou criar uma lista para poder apresentar esses ícones. Ali vão ser quantos? Vão ser 4, se não me engano, 4 isso. A JavaScript void 0, a gente está criando um link. E dentro desse link simplesmente vai ter uma imagem. Vai ser img barra. Deixa eu começar pelo YouTube, depois eu vou indo para os outros. .png. Class responsive img para poder pegar 100% da nossa coluna. Eu vou replicar isso aqui e só alterar o nome. Deixa eu replicar mais uma vez. Isso. YouTube aqui eu mudo para Instagram, Facebook, Twitter. Isso aqui está errado pelo seguinte. O que está acontecendo? Ele está pegando 100% da nossa coluna sim. Essa imagem aqui, ela está pegando 100%. O máximo dela é 100%. Se você reparar, olha aqui.
Mas qual o problema? Nós definimos o tamanho da coluna, mas não definimos um tamanho de cada item da lista. Por isso fica tão discrepante. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar nessa lista, na UL, uma classe não, vou criar um ID. Vou chamar de redes sociais. Eu vou dizer que redes sociais. LI, o filho, né? LI vai receber uma largura de 30 pixels. 30 não, 40. Um float left. O margin right de 20 pixels. E funcionou da forma que a gente esperava, sem muitos problemas. Eu forcei um tamanho, eu disse que era float left, então cada um fica um do lado do outro. Eu vou tirar para mostrar para vocês como é que fica. Sem o float left. Fica um abaixo do outro. Com o float left, sem o margem, fica um muito colado com o outro. Então, são essas só as coisas que a gente precisa. O que está faltando agora é a gente criar a parte mais baixa do rodapé. Então, vamos fazer isso. O que a gente faz? No próprio rodapé, no próprio footer, ele tem uma parte que faz isso, que é isso aqui. Footer copyright. A gente copia, ou faz na mão, depende do que vocês querem, e bota aqui no finzinho. Eu sabia que isso ia acontecer, porque sempre acontece. Mas eu não quero aqui no meio, eu quero no canto, né? Eu vou criar um H6. Eu também não quero isso aqui não. Só o H6 mesmo. Eu vou colocar até aqui dentro. Eu vou programador honesto. Programador honesto. Todos os direitos reservados. Vocês vão ver como é que vai ficar. Ficou um cinza esquisito. E além disso, ficou muito pro canto. Ficou no canto, eu não quero no canto. O que eu vou fazer? Vou dar uma classe center. Vai centralizar. E aqui, no footer, eu vou colocar uma cor. Blue Darken 1. E pronto. Pronto nada. Pronto nada. Tá muito alto isso aqui, eu não gostei. Então, dessa vez eu vou fazer diferente. É uma coisa muito específica. Eu não vou dar uma classe para isso. Eu vou botar aqui direto no Style. E pronto. Tá pronto todo o nosso layout. O que está faltando agora? O menu. Esse menuzinho aqui bonitinho. Vocês podem até perceber que o Materialize ele tem um menu, que é muito fácil de usar, mas eu quero ensinar vocês a fazer com o CSS. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.